Bem-vindos, bem-vindos a todos, né, que estão aqui, né, honrando aqui com a presença, com a telinha, com a carinha, com o sorriso, com o seu corpo presente. Eu sempre agradeço, porque é uma inspiração estarmos juntos, né? É muito inspirador, me dá força assim para poder continuar e abrir outros estudos, e também para as pessoas que vão ouvir depois, né? E que também pode de alguma forma trazer para nós assim do quanto está ouvindo, do quanto está sendo valioso e poder interagir para que nós possamos continuar, né? Para que possa continuar aí nesse movimento de estudos com temas tão importantes para a nossa vida. Esse encontro de hoje faz parte do encontro que está já várias aulas gravadas que vem falando sobre o tema específico de yamas e niyamas de Patanjali, né, olhando para o Yoga Sutra. Então, é um ponto, a gente escolheu esse tema e é a partir dele que a gente vai dando andamento. Então, se você não assistiu ainda as outras aulas, assista, faça seu comentário, que é muito importante aí para nós. Ele foi mais rápido que eu aqui. Ele foi mais rápido que eu aqui. Espera aí, tá aqui. Cadê vocês? Cadê a tela? Aqui estamos. Apareceu para vocês? Essa vai chegar aí, já chegou agora, né? Chegou, muito bom, né? Então, a gente só aqui trazendo o nosso tema para nos pontuarmos a partir da onde que a gente sai, né? Da onde que a gente, na realidade, a gente sai, não, a gente abre. Eu gosto muito de olhar para o yoga e para esse caminho do autoestudo a partir desse ponto. A gente pega, põe uma lupa em cima de um tema, amplia esse conteúdo. Então, agora nós estamos estudando os Yoga Sutras, né? Palavra sutras significa fio, frase, ou seja, são fios, frases que carregam em si um conhecimento muito profundo, muito verdadeiro do yoga, né? Então, Patanjali, né, que significa aquele que caiu do céu, viveu, né, numa determinada época na Índia, não se sabe direito, assim, um período muito longo, e escreveu muitos textos, e entre eles o Yoga Sutras, que traz esse ensinamento, que traz uma compilação daquilo que é yoga. Eu peço assim o favor de todos checarem se o seu microfone está fechado, para que não interfira aqui na gravação, que é muito importante, né? Então, o Yoga Sutras marca um ponto muito importante no caminho do yoga. É a primeira vez que um grande mestre, que um grande professor, que foi Patanjali, ele codifica, ele organiza as informações e a prática daquilo que é o yoga. E entre eles, né, esse texto, ele tem 4 capítulos, cada capítulo ele aborda um tema específico, ele tem 196 aforismos, ou seja, 196 sutras, e dentro dele está o Ashtanga Yoga, é um yoga de 8 partes. Ashtanga significa 8 partes, né? Então, e a gente está vendo 2 partes desse yoga de Patanjali, que são os yamas e niyamas, que fazem parte do grande voto, né? Então, no início, né, lá nessa época milenar, quando o yoga chega e começa a se esparramar, o primeiro passo para estudar o yoga era o estudo era o estudo do yamas e niyamas, o grande voto. Grande voto. Então, o discípulo, ele estudava e colocava aquilo em prática na sua vida, né? Então, é isso que a gente vai dar hoje, esse olhar mais atento. E para isso, eu vou tentar fazer aqui com vocês, eu ia fazer só eu mesmo. Acho que agora eu vou fazer só eu mesmo, um mantra, e aí
vocês podem repetir aí, mas não precisa abrir o microfone, né, mas eu tinha colocado e depois eu compartilho com vocês, né, a voz de Iyengar fazendo esse mantra. Esse mantra não é um mantra, esse mantra é um mantra que a linha do Iyengar Yoga usa muito, mas é um mantra universal. É um mantra que de muita força a essa invocação, a essa sabedoria que foi Patanjali. Então a gente invoca o nome, invoca as bênçãos, reverencia para abrir esse estudo onde Patanjali foi o autor, ok? É uma pena que o sininho não está funcionando, mas tem um sininho, tá tocando, e nós vamos fazer uma. Então, organiza seu corpo, né? Se assente, se encontre dentro de você, deixa a palma das mãos pousada sobre os seus joelhos, fecha um pouquinho os seus olhos, faz uma respiração profunda, deixa esvaziar, soltar, desapegar, desprender qualquer registro do corpo. Percebe a força sempre da exalação. Todas as vezes que estamos começando um estudo, focamos na força, no poder da exalação, que solta, que limpa, que abre espaço. Então você faz algumas respirações grandes, longas e confortáveis. Só toma cuidado para não empurrar o ar para fora e nem puxar muito forte. Encontra um ritmo que seja contínuo, confortável, longo e calmo, sem pressa. Então, quem sentir, se quiser me acompanhar com as mãos unidas na frente do coração, eu vou vocalizar o mantra que é a invocação a Patanjali. Não precisa abrir seu telefone, mas você pode vocalizar aí do seu lado. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Jankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasan Suetam Pranamami Patanjalim Harihi Om. Que as bênçãos desse estudo, né, envolvam o nosso coração, nossa mente, e que através de nós possa se manifestar no nosso dia a dia. Então, aqui a gente tem um olhar, um foco para o capítulo 2, que é o Sadhana Pada. A palavra sadhana significa prática, padana é a parte, né, o pé, então é a parte do sadhana, a parte da prática, que significa o quê? Os meios ou os instrumentos para a liberação. Liberação do quê? Liberação do nosso sofrimento, liberação dos nossos apegos, das nossas amarras, liberação daquilo que nos impede de viver de uma forma plena, liberação das nossas próprias fronteiras limitantes, libertação dos nossos medos e por aí vai, né? A gente tem muita coisa para soltar, para liberar, para ressignificar, né? Então, esse capítulo, ele traz a parte
prática para que isso aconteça. Lembrando sempre que o yoga é uma jornada, né, que é um contínuo e que cada vez, e que a cada passo dado, e que a cada lugar experienciado, a visão se amplia, tudo se amplia e tudo vai se tornando, né, outro, nós vamos acessando outros lugares, lugares ainda não acessados. Yamas e niyamas fazem parte desse grande voto que fazia assim que os discípulos antes passavam primeiramente pelos yamas e niyamas para fazer os votos, e aí sim, só depois de um tempo, eles continuavam estudos absorvendo outros ensinamentos. Porque na tradição do yoga, o yoga era passado a gente passa um ensinamento, a pessoa vai para a vida, vivencia, absorve, volta, pega outro ensinamento, vai, né. Mas hoje a gente está vivendo, né, um momento, né, assim, de colapsando, está colapsando as informações, né, de downloads de informação. Então, muitas coisas são importantes aí no nosso dia a dia para que a gente possa assimilar e processar de uma forma mais ágil, assim, né, porque o ritmo e as coisas estão exigindo, né, essa complexidade, essa intensidade. Então, yamas, que é o ponto nosso foco, a palavra yama significa conter um impulso natural. Olha só já essa palavra, a importância, conter um impulso natural que nos impulso natural do quê? De sobrevivência. O que eu faço, o que me motiva, como que eu ajo no mundo para que eu possa sobreviver de uma forma instintiva, de uma forma que eu ainda, né, não tenho consciência, mas aquilo nasce de dentro de mim, do meu subconsciente, do meu inconsciente, e me traz um posicionamento no mundo. Então, aqui ele vai nomear alguns impulsos, né, os yamas, ele vai nomear alguns impulsos que fazem parte da nossa natureza, ao qual a gente precisa dar uma olhada e tomar um cuidado. E hoje, né, é um tema extremamente importante aí no nosso caminho, em qualquer momento, é o yama aparigraha. Né? Então, lá, quem está estudando yoga lembra sempre de repetir todas as vezes que trazer uma palavra em sânscrito. Aparigraha. Palavra aparigraha significa desapego, não possessividade. Né? Então, olha só o sutra aparigrahastaye janmakatanta sambodaha, o Sutra 39 do capítulo 2, né, que tem um significado. Quando há firmeza em aparigraha, ou seja, no desapego, no não acumular, surge o conhecimento das causas do nascimento. O que isso significa? Eu vou tirar aqui um pouquinho, só para a gente nos situar bem, né, nessa palavra, assim, a importância dessa palavra, dessa colocação do desapego, da não possessividade, que para nós aqui, né, desse outro lado do mundo, é mais complexo ainda do que lá na origem, né, na mãe Índia, faz parte da nossa cultura. Nós, desde a hora que nós nascemos, nós vamos vivendo situações na nossa vida no útero, na nossa vida de bebê e de todo o percurso da nossa história, né? E a gente vai continuar enquanto a gente estiver vivo. Nós vamos vivendo situações que vamos, através do nosso impulso, buscando um estado de sobrevivência. Por exemplo, quando a gente nasce, né? A gente fica, alguém tem que cuidar de nós, alguém tem que nos alimentar, alguém tem que nos dar banho, alguém tem que pôr a gente para dormir, porque a gente não tem força para sobreviver sozinho, né? Então, desde pequeno, a gente vai se apegando àquilo que nos dá condição de viver. Por exemplo, a nossa mãe, a alimentação, a uma casa, as pessoas que estão em volta, que vão dando suporte para nosso desenvolvimento.
Então, faz parte da nossa história de sobrevivência de vida humana, um contexto onde a gente precisa de coisas para dar suporte, para a gente conseguir, né, avançar no nosso dia a dia. Então, esse é o lugar que a gente está. E dentro, né, do olhar da humanidade e do momento atual que estamos compondo, é fundamental que cada um compreenda aonde de fato está e como você está. Porque é só desse lugar de compreensão, onde nós estamos ocupando nesse momento, a vida que nos está sendo oferecida, da onde nós estamos, é que nós podemos ter ações, transformações e visões diferenciadas. Mas sem saber aonde nós estamos, aí a coisa fica mais complicada, né? Fica mais difícil. Então, esse olhar atento, né, que é esse yoga, que é um convite para esse autoestudo, para essa autorreflexão, para esse lugar que observa a si mesmo, para saber de fato onde você está, né? Onde cada um de nós estamos. Então, o desapego é um movimento muito complexo para que nós possamos ampliar e entender a linha do meio. Porque, por exemplo, se a gente desapega demais no nosso contexto de vida social hoje, né, a gente fica muito complicado viver. A gente precisa de comida, a gente precisa de um espaço seguro para a gente dormir, de um cobertor quentinho, né? A gente precisa dessas coisas, a gente quer várias situações. Então, o ponto do desapego aqui é esse lugar que a gente vai caminhar, né, a partir de agora, sim, dessa apresentação, desse estudo do Yama, do impulso que nós precisamos desenvolver e conter e entender para encontrar o caminho do meio. Nem lá, nem cá, mas sim o caminho do meio. Então, vou continuar aqui pegando novamente para que a gente possa ampliar esse olhar, né? O Yoga Sutra tem muitas traduções, né? Várias pessoas fazem as interpretações, e eu peguei duas aqui, né? Que uma que é da Glória Arieira, que é a que eu indico muito sempre, e também do Ika Taimini, que é um outro livro, um outro estudante muito importante, e ele coloca o mesmo sutra com a tradução. Com o estabelecimento da não possessividade, surge o conhecimento do como e do porquê da existência, né? Então, olhando para esse dois pontos, né, no de cima que fala surge o conhecimento das causas do nascimento, ou seja, né, se a gente se desapega, a gente vai ver do quê, né, das coisas que a gente pode olhar, se a gente se desapega, se a gente pratica isso, se a gente solta isso, surge o conhecimento do porquê que nós estamos vivos e qual é o contexto de toda a existência em que nós estamos fazendo parte. Através dessa prática, lembrando que essa é a prática de libertação, né, que a gente vai olhar. Então, o que que a gente vê aqui agora, né? O que significa então realmente aparigraha? Aprarigraha. Então, a palavra, né, dando esse olhar mais atento, ela pode ser compreendida: não agarrar, não reter, não acumular além do necessário, não depender de posses, de pessoas ou de circunstâncias externas para se sentir completo. Olha que isso não quer dizer que a gente não vai viver, mas olha só o final. Não depender de posses, de pessoas ou de circunstâncias para se sentir feliz, né? Então, como que é esse
não agarrar, não soltar, não se apegar, né, e viver nesse mundo em que a gente está. Porque uma coisa é fundamental para que a gente compreenda: o apego é uma das raízes do sofrimento humano. O apego a diversas coisas, né, os diversos lugares, ele é a partir desse apego que vai nascer muitas coisas, como, por exemplo, medo de perder. Quantas coisas a gente tem medo de perder, né? Quantas? Vai pensando você. Será? Né? Porque muita gente, as pessoas falam assim, eu sou muito desapegado. O desapego não é uma camada só, são muitas camadas, tem muitos lugares, né? Como nós somos uma rede complexa de camadas, do denso ao mais sutil, essas camadas registram tudo o que a gente está falando. Toda essa necessidade de sobrevivência do histórico da nossa vida está aqui no nosso corpo, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e, consequentemente, nas nossas ações, certo? Né? Compreende isso? Né? Então, vamos ver alguns, porque você pode olhar e, de repente, identificar outros em você. Que o apego, que é o contrário do desapego, porque a gente está falando de aparigarra, que é o desapego, então agora vamos olhar como que a gente pratica o desapego. Porque o que a gente tem que conhecer? Primeiro, reconhecer os nossos apegos. Onde é que a gente está apegado? Porque olha o tanto de coisa que ele traz: medo de perder, possessividade, ansiedade, né? Porque a gente está desesperado porque tem que acontecer alguma coisa, como é que vai ser amanhã? Falso controle. O apego, a gente pensa que a gente está controlando tudo, e daí, de repente, acontece uma situação que não é aquilo que você estava esperando e, puf, sofreu. Ciúmes. Seja ciúmes do nosso parceiro, da nossa parceira, ciúmes do amigo, da mãe, do irmão. É porque a gente é apegado a uma necessidade de sobressair, a uma necessidade de aparecer, a uma necessidade que eu coloco muito entre aspas, né, na nossa sociedade, que a gente ouve muito, dar certo, que você dê certo, né? E isso é uma coisa muito questionável, o que será que é dar certo no mundo de hoje? Então tem preocupações constantes, porque o apego está total o tempo todo preocupado com alguma coisa. Alguma coisa. E isso gera o quê? Gera uma tremenda insegurança em nós. E às vezes uma insegurança escondidinha, fantasminha, que fica pequenininha lá, que nos impede de viver outras coisas. Gera uma angústia. Quantas vezes a gente sente o peito apertado porque, nossa, pode acontecer tal situação, ou acontece uma situação e a gente fala, nossa, isso a gente, né, a gente já põe a mão até aqui no peito, assim, ó, e fala, nossa, aqui tá, tô conseguindo respirar direito, eu tô com taquicardia, ai, tá apertado aqui, né? Quantas vezes, né? O que será que é isso aí, né? Será que pode ser o apego a alguma coisa? Será que pode ser? Gera tristeza, né, porque a gente tem ideias e aquilo não acontece como que a gente quer, a gente tem expectativas, e aí a gente fica muito triste porque a gente fez algo e não foi reconhecido, ninguém falou nada. A gente encontrou uma pessoa ontem, a gente queria muito que ela ligasse, hoje ela não liga e nossa, que tristeza, será que eu não fui boa o suficiente? Será que nossa conversa não foi legal? Então a gente vive nessa angústia do apego principalmente ao passado e ao futuro. É, que daí fica tudo uma confusão, tudo uma confusão. Dependência, né, emocional, assim, olha só como a gente, né, porque lembra que eu disse? Está lá na nossa raiz, fez parte do nosso modo de viver, a gente precisou de alguém que desse condições para a gente sobreviver. Só que hoje a gente é adulto. Será que a gente ainda precisa da dependência emocional? De alguém falando para nós: "Não, você está bem, vai lá, vai firme, não, vamos lá". Nossa, e aí ninguém falou nada e a gente vai lá no fundo do poço, né. Faz parte, mas vamos olhar.
Depressão, depressão profunda, tristeza profunda, porque eu estou totalmente apegado a determinadas condições que não estão acontecendo. Por quê, pessoal? Porque assim, escreve bem grande o seu caderninho, né? Espera aí, eu vou pegar mais uma aqui e depois eu escrevo. Vamos guardar essa, não deixa eu passar, hein? Essa é muito boa, mas eu quero fechar com ela. Porque outro apego aqui, né, a competição excessiva. A gente tem que sempre ser melhor que alguém, sempre ser melhor que alguém, sempre ser melhor que alguém. Então olha só quanta coisa que gera em nós esse movimento, né, de eu tô apegado àquilo, eu preciso daquilo, eu preciso dessa necessidade, é disso tudo que eu preciso para ser quem eu sou. E aí agora aquilo que eu ia pontuar, né, mas isso é sofrimento na certa, né, então o apego é igual ao sofrimento, porque existe uma lei no universo. Desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, nós passamos por situações, o nosso corpo passa por situações que trazem uma lei universal, a impermanência. A lei da impermanência. Ou seja, é essa que eu queria que você escrevesse bem grande. Tudo muda o tempo todo no mundo. O mesmo rio nunca é o mesmo naquele lugar. O rio nunca é o mesmo naquele lugar. Nós estamos, desde a hora que a gente nasceu até a hora que a gente morre, condicionados a essa lei. O nosso corpo muda o tempo todo. Então eu acho muito bom, né? Faz esse exercício assim, ó, pega uma foto sua, você bebê, você criança, você adolescente, você mulher mais velha, homem também, faz essa cronologia assim, você olha para você e fala: "Nossa, a mudança é certa". E aí o primeiro lugar para lidar com apego é a aceitação. É a aceitação. Eu reconheço que eu tenho essa necessidade. Eu reconheço que isso me habita. Eu reconheço que eu tenho uma dependência emocional, eu tenho uma ansiedade, eu tenho um apego ao passado, eu tenho uma projeção muito intensa de ideias da vida, tenho muitas coisas. E aí, ok. Agora chegamos no lugar de yoga, aquele que vê. O yogi vê. A prática do yoga nos permite, né? Vivo falando isso para meus alunos e trazendo aqui também, assim, como isso que a gente está trazendo, né? De trazer a parigarra, trazer o desapego, trazer o yama para a nossa vida, esse passo fundamental no yoga e em diversos outros caminhos, mas principalmente no yoga, né? Aqui que estou falando sobre isso é que a gente divide um pouco a existência do nosso corpo, do nosso ser, para compreender e estudar, mas compreendendo que nada é separado. Então a gente se desprende um pouco do campo da mente para reconhecer que tem um campo mental com várias coisas acontecendo. Isso se chama o testemunho, o olhar, a visão que se expande, a consciência que vê, como diz Shri Aurobindo, ou como diz Patanjali, a testemunha. Então, tudo isso que nós estamos trazendo e que eu vou continuar colocando agora, ela vem de um lugar que é esse que eu estou invocando aqui, estou te chamando aqui, um lugar que observa a si mesmo, mas que vem junto com não julgamento, sem julgamento. Discernimento, viveka, que é o que nós vimos no módulo passado, faz parte do Jnana Yoga, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui estudando um conhecimento, então nós estamos praticando Jnana Yoga. E dentro do Jnana Yoga, um sadhana, uma prática é viveka, o discernimento, clareza.
Então, é esse o ponto em que a gente caminha para continuar a observar. Concordam comigo aí? É que todo esse apego é a raiz do sofrimento humano que causa tudo isso? Isso daí ficou bem para você? Faz assim para mim, faz um joinha, faz uma coisa, ficou bem aí para você? Ou não fez sentido? Fez sentido? Olha, eu adoro ver as telinhas, hein? Quem puder abrir a telinha, me deixa ver você, porque eu gosto muito de interagir, olhar o seu rosto, para ver se você tá aí, né? Bom, então vamos chegar. Então, aí, já que a gente está falando de instrumentos para libertação, adoro coração, mãozinha, isso aí. Né? Então, já que a gente está falando do conhecimento, né, como libertação, vamos olhar para as camadas para a liberdade. Quais são as camadas que nós precisamos atuar para a liberdade? Então, vamos olhar primeiro do denso ao sutil. É o que a gente caminha no yoga, do denso, daquilo que é mais perceptível, daquilo que é mais palpável, daquilo que é mais fácil, para então a gente chegar naquele que é mais sutil. E a primeira coisa, vamos olhar um pouquinho para as coisas materiais, para o mundo material, né? Os objetos acumulados, casa, carro, roupa, livro, dinheiro, comida, corpo, aparências, ou seja, tudo o que compõe aí, né, nossa vida, nossas coisas todas que fazem parte. Então, olhar para que isso tudo que existe na nossa vida não seja uma necessidade única para me fazer feliz. Eu só vou ser feliz, eu só vou ter paz, eu só vou ter calma o dia que eu tiver muito dinheiro. Ou o dia que eu tiver com a minha pele toda puxadinha, de incrível, sem rugas. Aí eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver aquela casa maravilhosa. Então, observa que isso é um fio, né? Um olhar atento. Precisamos, sim, para sobrevivência, nós fazemos parte de um universo material que a gente não pode negar, não pode negar, mas aquilo, como que nós lidamos com isso? Como é que a gente percorre esse universo, joga essas peças, utiliza essas peças para que a gente viva bem? Né? Então, temos toda essa camada material e temos a camada mental, nosso campo mental. Essa semana falei bastante aí do campo mental. Quem não assistiu a aula também assiste, né? A saúde mental que está disponível no canal, que está muito boa, né? Para que a gente possa contemplar, olhar com mais objetividade. Né? Então, nesse campo mental, o que será que a gente precisa desapegar para se ver livre do sofrimento? Primeiro passo fundamental de todos, pensamento. A mente que nos engana, a mente que mente, né? A mente que acha que está sob o controle de tudo o tempo todo. As projeções, aquelas ideias muito fixas, que é igual expectativa. Expectativa é igual a sofrimento, não tem jeito. Nos aspectos mentais, vamos desapegar no passado. Ai, aquilo foi tão bom, aquilo lá, quando naquela época eu era tão feliz, né? Ou ao futuro, né, de eu vou ter que ter tal coisa para eu ficar me sentir bem, né, eu vou ter que ir para tal lugar, só quando eu tiver um relacionamento, sabe, essas coisas assim. As crenças, as crenças que nos bloqueiam, aos dogmas que nos limitam. O yoga ele é ilimitado, a palavra yoga significa Jung, união, né? Não divisão. Então, tudo que nos divide, por exemplo, os dogmas, acaba dividindo. É assim, assim, tem coisas assim, né? Então, a gente libera as crenças, as fobias da vida, né? Os preconceitos, os julgamentos, porque isso também são lugares limitantes dentro de nós. Né? O conhecimento, muitas vezes o conhecimento, os aspectos mentais de conhecimento, né? Julgamentos. E numa camada mais sutil, o que que isso tudo gera? As emoções, todas elas, né? As emoções estão totalmente vinculadas às nossas relações, aos papéis que a gente assume na nossa vida, seja de mãe, mulher, tia, tio, professor, filho,
trabalhador X, eu cumpria isso, eu fazia aquilo, esses diversos papéis, né, que geram essas emoções todas, que gera alegria, tristeza, sofrimento, medos, ansiedade, tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Compreendeu isso tudo? Ficou claro para você? Se vai anotando se tiver alguma questão. Percebe essas camadas que compõem o nosso ser? Então, lembrando, mais uma vez, o yoga divide para poder estudar cada uma delas. Então, agora, a gente olha com muita atenção. A parigraha não é pobreza, nem renúncia forçada, né? Porque a gente viveu muito tempo essa na história da Índia essa questão do desapego muito forte para aquilo que é material, para o corpo, para as relações, para a comida, para a casa, para todos esses aspectos que hoje a gente vê, né, que são necessários para o nosso bem-estar aqui nesse planeta, né? Então, não é renúncia, né, não é renúncia forçada, é liberdade, né? Então percebe um lugar, uma coisa do mesmo lugar, mas com diferentes sensações. É expansão. Liberdade é ter mais espaço, né? Liberdade é poder ser mais livre e seguro e confiante, né? Vamos pensar o que é liberdade aí também. Então, agora, vamos para o nosso objetivo, que é sempre esse lugar que eu vou cair com vocês, né? A síntese e de uma forma bem prática, como a praticar a parigarra no dia a dia. Então, a primeira coisa que, assim, já sendo objetiva, direta e simples, passo inicial, desapegar dos pensamentos. Desapegar dos pensamentos. Existem alguns, assim, quando você está no aspecto de criação de algo que é importante para a sua vida, que é maravilhoso a gente contemplar, a gente desenvolver. Quando a gente está com um pensamento que você percebe que tem um conteúdo que alimenta e não um conteúdo que lhe tira força, que te tira o tempo, que lhe impede de viver o que está sendo feito naquele exato momento. De que lhe impede de viver uma relação verdadeira, porque o pensamento está lá julgando, criticando, entendendo, está muito nos aspectos mentais. Então, quando a gente fala dos pensamentos, um lugar bem importante para você observar, cuidado com os monólogos internos. Sabe, monólogos, você falando com você mesmo? Uma determinada situação que você está lá na sua cabeça, se eu for lá vai acontecer isso, daí pode falar isso, mas se falar isso eu vou falar tal coisa, mas também ele podia ter feito tal coisa. E você pode observar isso como se fosse um palco, o campo da mente como um palco, e você assistindo. E você olha e fala, nossa, olha minha mente tagarela aí de novo. Olha eu fazendo essa cena. Qual é essa cena? Daí você percebe o seu papel, de repente você fala, nossa, olha eu como vítima. Olha eu como orgulhoso, olha eu como medroso. Você define, entende qual é a cena que você está vivendo, qual é o personagem que você está assumindo dentro do seu campo de monólogo. Mas desapega. O que é desapegar? Bem objetivamente, não dá atenção para ele, não alimenta, não nutre, não fica conversando, sabe? Porque enquanto você estiver apegado e continuando, ele está ali, nesse campo, e ele pode se tornar cada vez maior, até tirar suas forças, até fazer você ficar morrendo de medo, trancado dentro do banheiro, e levar a situações extremas. Então, vamos cuidar para que haja menos monólogos no nosso campo teatral, no nosso palco mental, né? Palco mental é muito bom. Opiniões diversas. Observa quando você fica dando opiniões sobre situações. As crenças, mais uma vez, as fobias, as expectativas. Nossa, ó, isso é muito libertador para nossa vida, assim, muito mesmo. O momento em que que a gente começa a reconhecer os nossos desejos pulsantes,
Por exemplo, você vai para uma festa, você vai para um jantar, você vai para um encontro, e você já vai carregado de coisas que você gostaria que fosse. Aí você chega lá nesse lugar, é totalmente diferente. E você não vê como ele é. Por quê? Porque você está tão apegado às expectativas que você só fica comparando. Ah, não, mas eu não queria que fosse assim. Ah, mas falou assim, nossa, ela, a pessoa nem me viu. Ih, não, tá muito chato aqui. Nossa, tá... Por quê? A cena externa, o cenário externo não é exatamente aquilo que você tinha pensado, aquilo que você tinha projetado. Então você perde o presente e sofre apego aos pensamentos. A necessidade de ter razão, observa isso constantemente. Né? A gente entra numa conversa e a gente tem que encontrar um lugar de aparigarra em que a gente conversa, mas a gente ouve, e quando a gente pontua, a gente não quer ter razão para falar, não, você está certo. Você está certíssimo. Não, é só um posicionamento. É só uma visão de diferentes lugares. É muito interessante, porque olha só, todo mundo olha aqui para mim um segundo para essa telinha aqui. Um segundo, assim, ó. E muito interessante, todo mundo olhando para a mesma tela. Mas será que vocês estão vendo a mesma coisa? Não, porque um está vendo o celular, o outro está vendo o computador, atrás de vocês tem outra cena, cada cena é uma coisa. Então, por mais que nós, seres humanos, possamos olhar na mesma direção, cada um está vendo a sua história, o seu contexto. Sim? Então, desapegar dos pensamentos do passado. Solta o passado já foi. Mais uma vez, a gente perde o presente porque a gente está pensando no passado. As expectativas, já falei. E aí, aqui, uma frase aí chave, para você anotar bem grande, pôr no seu espelho do banheiro, na porta da sua geladeira, na porta da sua casa, na porta do seu guarda-roupa, onde você quiser. Uma pegadinha para o seu pensamento. Quando você tiver, porque isso vai acontecer o dia inteiro, várias vezes, tá, gente? Isso vai acontecer várias vezes durante o dia, assim. Quando você começar, você vai perguntar para você: isso é um fato? Né? Quando você estiver lá com o blá blá blá, com o palco montado, com o monólogo sendo feito, isso é um fato ou é apenas uma história que a minha mente está contando? Porque existe uma diferença muito grande em a gente se posicionar dentro de um contexto que é um fato, algo que está acontecendo, ou uma história que você amplia a partir do fato. Então, essa frase é a chave para desapegar dos pensamentos. Lembrando que a cada movimento que a gente absorve de um conhecimento, a gente respira fundo para integrar e a gente solta o ar para assimilar, porque a própria respiração já é uma das maiores lições e nos dá suporte para liberar, como a gente fez no encontro no início do nosso encontro. A gente soltou o ar, a gente liberou, a gente abriu espaço para que o conhecimento possa se apresentar e ter lugar dentro de nós. Então, sim, primeiro passo, dito como praticar a parigar no dia a dia. E a gente tem mais um pouquinho. Agora a gente vai para outra camada. 2. Desapegar das emoções e sentimentos. Então, percebe que eu fiz com vocês, geralmente, né? O caminho natural dessa jornada, que a gente até fez também, está disponível lá, a aula dos coxas, das camadas que nós temos. Eu sempre pontuo aí para todos vocês, né, que estão aí caminhando junto comigo, que a gente estuda do denso para o sutil, ou seja, da camada mais densa até a camada mais sutil que compõe o nosso ser. Mas vejam bem o que eu estou propondo aqui em Aparigarra. Estou propondo de uma camada sutil
para a mais densa. Estou propondo que você utilize o campo mental para então entrar no emocional, que é sutil, e também no corpo material, que é o corpo, que é a matéria. Por que será que eu estou propondo isso aqui em Aparigarra? Por quê? Porque é a chave, porque é a fonte. Yoga Sutra, lá no início, diz: Yoga é Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a estabilização das ondas da mente. É o segundo sutra de Patanjali. Então, no momento em que a gente, para estabilizar as ondas da mente, o passo é: eu observo, eu testemunho, eu reconheço e eu solto, eu desapego. Esse é o passo para que a gente possa, né, trilhar esse lugar. Qual é o passo? Não, qual é o lugar que a gente assume internamente? Eu observo, amplio a minha percepção, eu reconheço e desapego e solto. Então agora a gente continua aqui no campo emocional, no campo dos sentimentos. Como praticar isso? Primeiro a gente reconhece, né? Vamos reconhecer o que que é isso. Olha lá, muitas coisas, pode ser muitas coisas, tanto que eu pus reticências para que depois você possa até estudar. Mas veja em você, como será que são as suas emoções, seus sentimentos? Muitas delas são as culpas que nos prendem ao passado. Coisas que a gente não fez, coisas que a gente queria ter feito, formas que a gente queria ter. Muitas coisas assim. O jeito que eu falei, o jeito que não falou, né? O medo, medo de diversas camadas, né? Medo de ser rejeitado, medo de não ser capaz, medo de expressão, de não saber o que falar, medo de não saber o que se é, né? Medo do outro, medo de acabar a relação, medo de você perder o trabalho, medo de você não dar certo, né? Medo de não dar certo. Quantos medos nos impedem de prosseguir? A necessidade constante de aprovação. Isso faz parte da nossa cultura. Isso é um dos aspectos que nós fomos criados para isso. Mas hoje a geração mais jovem já está mudando esse lugar, né? Uma coisa boa para a geração jovem que está vindo aí, né? Assim, né, sair um pouco, embora nem é tanto, né? Porque hoje tem esse aspecto da internet que cobra tanto, que tem que ser assim, que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e você tem que dar o like lá, né? Então todo mundo tem que te aprovar, todo mundo tem que gostar do que você está fazendo, do que você está falando, né? É uma constante necessidade de aprovação. Então isso também faz parte muito intensamente agora no nosso momento presente, né? A gente quer ser agradável, a gente quer ser um bom professor de yoga, a gente quer dar conta dos nossos pais, da nossa família, a gente quer ser bom amigo, boa mãe, a gente quer ser tudo de bom, né? Essa necessidade constante que o outro tem que gostar da gente. Isso é uma prisão, né? Percebe como é uma prisão? Sente? Por que que a gente precisa de aprovação para ser o que a gente é, para falar o que a gente quiser fazer? Por quê? A necessidade de controle, a falsa, né? Porque é totalmente falsa. A gente tem controle até um certo aspecto. O controle mais importante que a gente pode ter da nossa vida é do nosso pensamento. São dos nossos pensamentos. Esse sim, a gente pode exercer um controle, entre aspas, sobre ele. A gente aprende a mudar a direção. A gente aprende a não se envolver com eles. A gente aprende a desapegar-se deles. A tristeza. Travou? Travou só para Samara ou para vocês estão aí? Tudo bem? Dá um joinha para mim que estão me ouvindo. Então, vou continuar, deve ser só ela, ela parou. Então, assim, nessa tristeza, né, profunda, essa carência, como a gente precisa do outro, lembrando, faz parte da nossa natureza. Fomos educados assim. Mas aí que tá, né? Esse trabalho constante. Então, desapegar-se das emoções. E aí, diante disso, né, vamos olhar para isso e cuidar disso, observando
qual emoção, sentimento ou história eu continuo carregando mesmo depois que a situação já passou? Essa é a chave. Voltou, Samara, que bom. Chavezinha, síntese. Escreve essa também bem grande para você investigar no seu dia a dia. Identificar, mais uma vez, ampliar a percepção, identificar e soltar. Qual emoção, qual sentimento ou história eu continuo carregando, mesmo depois que a situação já passou? Muito importante refletir. Então, diante disso, agora, a gente olhou o campo mental, olhando o campo emocional, e agora a gente vai olhar o quê, né? Como praticar a parigarra no dia a dia. Desapegar das coisas materiais. Desapegar das coisas materiais não quer dizer abdicar de tudo, mas olha só, olhar com atenção, não ter essa, lembrando disso, não ter a necessidade disso para se sentir contente, para se sentir em paz, né? Seja as coisas materiais, corpo, casa, dinheiro, objetos diversos, roupas, carros, bens materiais, inclusive ao conhecimento, porque às vezes a gente se apega tanto ao conhecimento que vira sofrimento, né? A gente se apega tanto às experiências espirituais que a gente quer as experiências espirituais daquele jeito que vira sofrimento, né? Então, tudo olhar para esse lugar que tem a necessidade e como que eu cuido. Mas muitas vezes, quando está difícil para a gente se desapegar das nossas emoções, olha só uma estratégia simples, e todo mundo aqui eu tenho certeza que sabe como funciona. Desapega das coisas que estão na sua volta, de roupas, de coisas na casa. Quando a gente faz isso, quando a gente desapega e doa, passa para frente, não aquelas coisas velhas que a gente não usa, mas as coisas que muitas vezes têm significado, mas a gente fala, não, isso aqui vai ficar bom para tal pessoa. Quando a gente faz a atitude da doação, o que acontece com as nossas emoções e sentimentos? O que acontece com o nosso campo mental? Ai, será que eu dou mesmo? Ai, não queria, mas se eu usar mais um pouquinho, acho que eu vou ficar mais um pouquinho esse ano, porque é tão importante para mim isso. Ai, mas tem uma história, né? Então, toda a matéria vem carregada de emoções, de significados. Então, a gente faz esse caminho também, um ajudando o outro, né? Então, olhar para as coisas que a gente pode desapegar, né? Desde da necessidade da aparência, da necessidade de um corpo bem estabelecido, de um corpo bonito, e por aí vai, todas essas necessidades, né, que a gente tem. Então, olha só, essa é a chave e a frase fundamental para que a gente possa reconhecer nesse caminho. O verdadeiro desapego não é das coisas. Então, tudo isso que a gente falou não é dessas coisas, mas é sim das amarras invisíveis que nos impedem de viver com liberdade. Vou pegar esse exemplo simples, o dinheiro. Se eu ficar com o dinheiro totalmente apegada com aquela necessidade de, não, eu tenho medo de não ter, eu preciso acumular, eu preciso ter muito, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso e ficar focado só nisso, eu estou totalmente dependente do dinheiro, a minha vida fica naquela relação. Agora, se eu, com a minha percepção interna, sabendo aonde eu estou, eu defino, entendo, poxa, eu vivo num mundo material, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, disso, disso. Ah, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vou organizar as peças dentro da minha cabeça. Assim eu consigo tal, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E a gente continua fazendo, e o dinheiro continua vindo, e as coisas continuam vindo. Às vezes o dinheiro não vem, mas as coisas continuam indo. Às vezes o dinheiro vem mais, e as coisas continuam indo, né? Então, é esse fio do medo e dos sentimentos que geram em nós que nós precisamos ficar atentos. Sim, né? Então, isso é fundamental. E aí, é lógico, vou trazer, né, aqui uma das coisas bem importantes no nosso caminho de yoga, de estudo, que é um trechinho
da Bhagavad Gita, da canção do Senhor. Estabelecido em yoga, realiza as ações, abandonando o apego e mantendo-se o mesmo no sucesso ou no fracasso. Essa atitude de equanimidade é chamada de yoga. Então vamos caminhando aqui para fechar, né? Todas essas ideias, mas fechando aqui também com essa frase importante aqui da Bhagavad Gita, que também faz parte do Jnana Yoga, do Yoga do Conhecimento, que pontua que nós estamos na vida, desde a hora que a gente nasce, nós estamos agindo. As nossas ações são constantes. Desde a hora que a gente acorda, nós estamos agindo, 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 né? Fazendo coisas. E o que a Bhagavad Gita pontua para nós é que que a gente consiga cumprir o nosso papel no Dharma, na história da humanidade, que é agir, porém sem se apegar ao resultado. Nossa, como é complexo isso para nós, hein? Mas esse ensinamento, ele é precioso, porque olha o tamanho da liberdade que dá para nós. Me ocorre um exemplo agora, que é para mim um dos meus trabalhos intensos que eu faço até hoje, né? As turminhas de BH, né? As turminhas de formação de BH. Eu lanço a turma de BH, aí eu fico assim, primeiro mês, assim, tipo, não, tudo vai dar bem, vai ter que ser o que tiver que ser, tá tudo certo, não, tá tudo bem. Segundo mês também. Quando começa a chegar perto do curso e não tem a turma, eu já começo a ver que eu estou sofrendo. É um trabalho constante da minha personalidade Lili, porque eu falo, mas solta, tudo bem, se não tiver, se a turma desse ano de Belo Horizonte não vai acontecer, tudo bem, não vai acontecer. Aí eu vejo o meu campo mental, começa, não, mas eu não posso parar, porque se eu parar agora, daí depois vai ficar mais difícil de embalar, não, porque eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer. Começa aquele monólogo. Aí eu respiro fundo, falo, vai, entrega, confia, deixa ser o que tiver que ser. É um trabalho que eu faço 2 vezes por ano, porque geralmente são 2 turmas por ano de formação, e eu fico 2 vezes por ano trabalhando esse lugar de livre, né, para te encontrar. Eu estou fazendo o meu papel, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Como vai voltar o resultado? Aí eu entro nesse campo mental, né? Então, quando a gente está falando de yoga, a gente está falando de divinizar a vida humana, nós estamos deixando que as ações sejam guiadas por algo maior, por algo que seja mais amplo que as nossas expectativas, que as nossas ideias. E a gente não fica negociando, sabe? A gente não fica negociando, eu estou sendo tão bacana, então eu vou ter um retorno bom. Mas eu fiz tudo tão bom até agora, então eu vou ter um retorno bom. Às vezes é necessário que a gente tenha um outro tipo de retorno para fazer com que a gente desperte, para fazer com que a gente acorde para muitas coisas, né? Muitas das vezes a gente passa por situações na vida que, que o lugar nos impulsiona para o desapego, que não tem jeito da gente não viver o desapego. Por exemplo, como a transformação do nosso corpo, como a perda de alguém, como a perda de um cargo, de um relacionamento. Tudo isso é a vida nos colocando num lugar em que, assim, desapega, desapega, aprende a desapegar e vive algo que é além disso, vive a beleza, a gratidão, algum aspecto diferenciado dessa prisão que nos conduz ao sofrimento. Isso não quer dizer, muito importante, que a gente não sofra, mas sim que a gente não se apegue ao sofrimento.
Porque é da natureza nossa, do ser humano, sofrer, ficar triste, ficar alegre. Mas quando a gente está olhando para o apego, a história é não se apegar. A gente de repente vive uma situação linda, deliciosa, maravilhosa aquele dia, e aí a gente fica totalmente apegado àquilo, e no outro dia a gente quer mais, mas aquilo não vai acontecer mais, e fica sofrendo porque aquilo não aconteceu, né? Então, observando que o fio que nos conecta às histórias, às coisas, é o fio do apego. Soltar, liberar, né? Seja uma palavra não dita, um sentimento não vivido, um posicionamento específico. Isso tudo são trabalhos de desapego, que cada um pode observar na sua vida, cada aspecto que a gente trouxe, o corpo físico, o corpo material, o corpo emocional, o corpo mental, aonde é que está estagnado? Porque o apego nos leva à estagnação. O apego nos leva à procrastinação. O apego nos leva a um buraco limitado da visão. Então, reconhecer esse lugar é olhar de dentro desse buraco para o céu e perceber que a gente pode soltar, que a gente pode subir. Porque para você sair do buraco, você está soltando um monte de coisa. Você está soltando peso, você está soltando o próprio apego de ficar no buraco. Porque também, né, na nossa cultura, infelizmente, sofrer dá ibope. Sofrer chama a atenção. E muitas vezes as nossas carências, elas vêm de uma forma sorrateira, num sofrimento, num lugar de vitimização, num lugar de constante sofrimento. Porque observando que o apego, que é então esse apego de sobrevivência? Sobrevivência do quê, né? Para resumir tudo que a gente trouxe. Sobrevivência e fortalecimento do nosso ego. Quem é apegado às coisas, às emoções, às situações, é o nosso ego. E se a gente está falando de yoga e divinização, a gente precisa encontrar um lugar que é mais amplo que o nosso ego. Porque o nosso ego, à medida em que ele se apega, né? Lembra daquela imagem do início do nosso encontro? A pessoa fechada, recolhida, todo o pôr do sol atrás dela, espaço imenso, luz, nuvens, e ela incapaz de ver, porque ela está tão apegada aos pensamentos de vitimismo, de obsessão, de medo, de depressão, de tristeza, ela não consegue ver a amplitude, a luz acontecendo no mundo. Então, a necessidade dessa constante lugar. Eu observo, eu reconheço e eu solto. E eu não interajo com isso. Então, é fundamental aí, quando a gente está falando de aparigar. E por último, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Então, aqui, vou fazer fechando, né? Fechando. E antes até mesmo aqui de fechar, eu quero trazer só essa primeira cena, assim, também aqui do nosso estudo, que é muito fundamental, que é um ponto fundamental aqui, né, desse lugar que a gente sai.
que a gente se posiciona, que yoga é tido como um pássaro. O yoga ele carrega em si a possibilidade de nos levar a enxergar o mundo, a forma, de um lugar mais amplo, de um lugar de leveza, de um lugar que recebe o vento e aprende a continuar voando nesse vento. E essa prática, esse conhecimento, ela só é possível através dessas duas asas. Uma asa é o conhecimento e uma asa é a prática. O apego ao conhecimento, somente ao conhecimento, não nos leva a voar. O apego à prática, sem conhecimento, não nos leva. Agora, quando as duas asas, conhecimento e prática, nos ajudam a expandir, o yoga se faz. O yoga é vivido na nossa vida. E então, agora sim, para fechar, depois eu já abro para vocês também. Tem aqui uma frasezinha final, para a gente poder contemplar. Falamos da Bhagavad Gita. E aqui também só mais um fechando nessa imagem da Gita, tão importante, né? Onde Krishna, né, o conhecimento, a consciência superior, está guiando o grande guerreiro Arjuna na maior batalha, uma grande batalha, numa grande guerra. A batalha de vivenciar e experienciar o conhecimento sagrado. Então, para a gente fechar aqui o nosso estudo, eu trago essa frase simples assim também, como um resumo de que a praticar a parigarra, ou seja, o desapego e a não possessividade, não é abrir mão da vida, das coisas da vida, dos sentimentos do viver, das emoções da vida. Não é, não é. É aprender a viver sem transformar nada em condições para estar em paz, para estar bem, para estar em harmonia. Por mais que haja as oscilações, as ondas, é encontrar esse lugar seguro de aceitação, compreensão e avanço. Respirando bem profundo. Eu vou encerrar aqui, né? Deixando aí todas essas mensagens no seu campo, para que você possa recolher e eu aqui do meu lado, trabalhando o desapego, né? Não esperando nada dessa aula, nada, mas cumprindo o Dharma, o Karma da ação que é desinteressada, da ação que atravessa a Lili, que quer que a imagem seja boa, que quer que a gravação seja boa, que quer tocar o coração de cada um, que quer sim falar, ai, prof, que incrível, que delícia, muito bom ouvir isso, muito bom sentir isso, mas que isso, né, não dependa para sustentar a nossa vida. Agradeço muito a presença, mas vou abrir agora para ouvir vocês também, quem quiser trazer alguma coisa. Harion. Quem sentir vontade, pode abrir aí o seu microfone e quiser trazer alguma colocação.
Tudo bem também, se não tiver, então daí a gente dá por encerrado, né? Dá por encerrado. Agradeço aí vocês mesmo. Então vamos ficar com isso um pouquinho, vamos só fechar os nossos olhos por um instante. Pena que o sino não chega até aí, né? Opa, tive uma mensagem aqui. No dia a dia, o desapego com a meditação. Ai, ótima, gente, ótima, né? Principalmente porque os alunos estão aí estudando esse módulo também sobre meditação, né? E uma das colocações fundamentais, olha lá, número 1, desapego dos pensamentos. Para a gente caminhar na prática da meditação, primeiro lugar, desapega do fluxo do pensamento. Existem muitas formas de trabalhar o desapego do pensamento. Uma delas, e que pode ter dentro delas várias, é direcionar o foco da atenção para algum objeto. Seja a nossa respiração, seja uma vela, seja o céu, seja o sol, seja o teto, seja uma flor, o que for, né? E a gente volta sempre o foco cada vez que o fluxo de pensamento, ou se não, cada vez que a gente abre a cortina do palco do monólogo, né? Agora você já sabe, quando você vê que você abriu a cortina do palco lá internamente, tá o maior monólogo, aí você solta ela e volta para concentrar aonde você estava determinado a praticar a meditação. Muito boa pergunta. Mais algum? Então, bora. Ah, e por falar em meditação, convido vocês, né? Semana que vem, estamos começando o curso de Mindfulness, uma nova turma. Esse curso que eu amo, amo muito. Quem quiser, fala um oi para mim lá no pessoal, que eu envio as informações. Esse curso de 8 semanas, são 2 meses, e é exatamente para trabalhar o foco da mente e desenvolver um estado de presença no dia a dia. É maravilhoso. Então, vamos fechar um pouco nossos olhos agora, só para deixar tudo se encaixar dentro de nós. Respira fundo e leva essa ferramenta poderosa para o desapego, que é a exalação. Cada vez que um pensamento, um sentimento, uma emoção, você sentir pulsando o apego, exala grande, esvazia, 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 solta. A inspiração te traz força e vitalidade para ocupar o espaço aberto. Hum. E assim, unindo a palma das mãos na frente do altar do nosso coração. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Guru Pyo Namaha Hari Om. Namastê, namastê a todos, muito obrigado pela presença, que esse conhecimento toque e envolva cada coração e que se expanda através de cada um de nós. Harion.